O soldado sentou-se curvado na calçada fria, em frente ao restaurante, com as costas apoiadas na parede de tijolos, enquanto o sol do fim da tarde lançava longas sombras sobre a rua. Seu uniforme, antes uma orgulhosa demonstração de dever, estava agora esfarrapado e manchado, com o tecido desgastado por anos de negligência. Suas botas, antes resistentes, apresentavam rachaduras que deixavam entrar o ar frio da noite. Se você curte histórias que revelam segredos e justiça, já se inscreve aqui no canal e vem comigo. Seu rosto, marcado pelos dias sem se barbear, era um mapa de tristeza, com linhas profundas esculpidas na pele, olhos fundos e cansados, como se o peso do mundo se instalasse atrás deles. O cabelo, emaranhado e desgrenhado, emoldurava seu rosto de uma forma que o tornava quase irreconhecível em comparação ao jovem que outrora se mantivera imponente, orgulhoso do país que servia. O restaurante do outro lado da rua fervilhava de vida. Pessoas rindo, conversando, pedindo comida, todos presos em seus próprios mundinhos. Mas ninguém prestou atenção ao homem na calçada. Ninguém parecia notar o soldado sentado ali, olhando para o chão, com o piscar ocasional dos olhos, revelando uma tristeza profunda que ia além da guerra que ele havia deixado para trás. Suas mãos seguravam firmemente uma xícara vazia, uma xícara que ele havia pegado do lixo momentos antes. Ele não pediu nada, não implorou. Ele simplesmente existia em segundo plano, uma figura esquecida na rotina diária da cidade. Um casal passou, alheio a ele, perdido em conversas e risos. Os olhos do soldado os seguiram por um breve momento, com um leve anseio no olhar, como se desejasse fazer parte de algo, qualquer coisa, que lhe trouxesse o calor da conexão. Mas aquela não era mais a sua vida. Ele não tinha família, nem amigos, nem lar. Dera tudo ao país que um dia serviu. E agora só lhe restava lembranças de batalhas travadas e companheiros perdidos. Ele já fora um homem determinado, um homem que acreditava em algo, mas os anos o despojaram dessa crença, deixando apenas a casca vazia de um homem que não sabia para onde ir. Seu estômago roncava, mas ele não tinha forças para se mexer. Tornara-se apenas mais um rosto na multidão, invisível para o mundo. Um homem que sacrificara tudo por nada. O restaurante era um lugar pequeno e acolhedor, que existia desde sempre. O piso de madeira rangia sob o peso dos clientes habituais. O tipo de gente que fazia daquele pequeno estabelecimento o seu segundo lar. O ar sempre cheirava a café. Fresco, bacon a chiar e ao calor das tartes caseiras a arrefecer no balcão. Ruth, a dona do restaurante, comandava o local há quase 20 anos, sempre com um sorriso, sempre com uma palavra gentil. Suas mãos ficaram ásperas ao longo dos anos, de tanto lavar louça, picar legumes e virar hambúrgueres. Mas seu coração era delicado, e ela tinha um lugar especial nele, para os perdidos e esquecidos. Todos os dias, Ruth via o soldado. Ele sentava-se do lado de fora do restaurante, empoleirado naquela mesma esquina da calçada, observando o mundo passar com olhos vazios. Ele nunca entrava, nunca pedia ajuda, apenas ficava sentado ali. A princípio, Ruth sentiu pena dele. Seu uniforme, agora desbotado e rasgado, contava a história de um homem que já tinha visto demais e não tinha mais a quem recorrer. Ela tentou lhe oferecer comida, um café, até mesmo um sorriso caloroso, mas ele nunca aceitou. Ruth não sabia por quê. Talvez o orgulho o impedisse, ou talvez ele não confiasse mais em ninguém. Mas toda vez que Ruth olhava pela janela, não conseguia evitar sentir um aperto no peito. Ela não conseguia se livrar da imagem daquele soldado sentado ali dia após dia, perdido em seus pensamentos, mal notado pelo mundo. Ela queria poder fazer alguma coisa, mas o que poderia fazer?
Afinal, ela era apenas uma pessoa e ele era um estranho para ela. Foi num desses dias que um homem entrou no restaurante, chamando a atenção de Ruth. Ele era diferente do grupo habitual. Era alto, bem vestido, usava um terno escuro e caminhava com uma confiança serena que o distinguia imediatamente. Pediu uma refeição no balcão e, após uma breve conversa com Ruth, escolheu um assento perto da janela, de onde tinha uma visão perfeita do soldado sentado do lado de fora. Ruth não pôde deixar de notá-lo, sua curiosidade aguçada. Enquanto limpava o balcão, ela vislumbrava o homem de vez em quando, seu olhar nunca se desviando do soldado na calçada. Ele não parecia interessado na comida ou na conversa ao redor. Em vez disso, ele estava perdido em pensamentos, observando o soldado com uma intensidade estranha. Era como se ele pudesse ver algo que ninguém mais conseguia. Algo que Ruth, apesar de toda a sua experiência, não conseguia compreender. Ela já havia atendido todos os tipos de clientes em seus anos administrando o restaurante. Moradores, locais, viajantes, cansados, famintos. Mas havia algo naquele homem que a fazia sentir-se diferente. Algo na maneira como ele observava o soldado a deixava inquieta, como se os dois estivessem conectados de alguma forma que ela não entendia. Os olhos do homem não se desviaram, e Ruth começou a sentir uma estranha sensação de expectativa. Se você está gostando da história, aproveita esse momento e clica no inscrever-se. Tem muita história vindo por aí. Ela não conseguia se livrar da sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. O que trouxe aquele homem ali? Por que ele se importava tanto com um soldado que nem sequer havia pedido ajuda? Ruth manteve distância, mas sua mente estava a mil. Havia uma história ali, e ela tinha a sensação de que estava prestes a testemunhá-la se desenrolar. Ela não conseguia explicar, mas sabia que algo estava por vir. Algo que mudaria tudo. A campainha acima da porta tilintou quando o estranho se levantou de seu assento perto da janela, seus olhos se demorando no soldado por mais um instante. Ruth sentiu o coração na garganta, enquanto o homem saía do restaurante com passos decididos. Ela limpou as mãos no avental e encostou-se no balcão, sem saber o que esperar. Tinha a sensação de que hoje seria diferente. O soldado permaneceu, imóvel, com o olhar fixo no chão, a xícara vazia firmemente apertada nas mãos. Ele não percebeu a aproximação do estranho até que o homem parou à sua frente. Houve um momento de silêncio, uma pausa pesada entre eles, enquanto o soldado erguia lentamente os olhos, incerto do que estava acontecendo. Ele olhou para o estranho por um longo segundo, os olhos cheios de cautela e cansaço, mas não disse nada. O mundo já não o notava há muito tempo. E todos que se aproximavam dele o faziam por pena, oferecendo moedas ou comida com um ar de caridade relutante. Ele se tornara insensível a isso. O estranho, porém, não se moveu para lhe entregar uma moeda ou um sanduíche frio. Em vez disso, ele simplesmente estendeu a mão. "Eu esperava que você se juntasse a mim para uma refeição", disse o homem, com a voz gentil, mas firme. "Há um prato quentinho esperando por você lá dentro." O rosto do soldado permaneceu impassível, mas seu corpo se enrijeceu. Seu primeiro instinto foi recusar. Seu orgulho, que havia sido ferido e arrasado pelo tempo, inflamou-se naquele instante. Ele não precisava da caridade de ninguém e certamente não queria ser alvo de pena. Mas algo na voz do estranho o fez hesitar. Não era a condescendência habitual que ele esperava dos poucos que tentavam oferecer ajuda. Havia sinceridade ali, uma compreensão silenciosa, como se o homem tivesse visto e vivenciado coisas que o soldado conhecia muito bem. "Eu estou bem", murmurou o soldado com a voz rouca, quase um sussurro. O estranho não recuou. Em vez disso, sentou-se ao lado do soldado na calçada
sem insistir no assunto, mas também sem ir embora. Você não precisa ficar bem, disse ele, com o tom mais suave agora. Eu sei como é. A espera, o silêncio, a sensação de não conseguir seguir em frente. O soldado franziu a testa. Pela primeira vez em muito tempo, ele olhou para o estranho com mais do que apenas desconfiança. Havia algo em suas palavras que o atingiram profundamente. O peso, o silêncio. Essas eram palavras que lhe pertenciam, palavras que definiam cada momento em que ele estava acordado. O homem respirou fundo antes de falar novamente. Eu também servi, assim como você. Eu sei como é perder tudo. As pessoas por quem você pensou que morreria e aquelas que você nunca poderá recuperar. As batalhas que nunca terminam de verdade. Os olhos do soldado se estreitaram. Um lampejo de reconhecimento surgiu neles. Você serviu? Perguntou ele baixinho, com a voz embargada. Onde? O estranho assentiu, com um sorriso triste no rosto. Afeganistão. Fiquei lá por alguns anos. Há uma vida inteira, ele fez uma pausa. Perdi meu melhor amigo lá, nem tive a chance de enterrar. Luconte, o soldado, respirou fundo, sentindo um nó na garganta. A dor profunda e torturante que ele tentara enterrar por tanto tempo, começou a vir à tona. Ele fechou os olhos, mas não adiantou. Os rostos de seus companheiros caídos brilhavam por trás de suas pálpebras, o som de tiros ecoando em seus ouvidos. Ele podia sentir o peso da própria culpa oprimindo. Ele havia sobrevivido quando tantos outros não. Ele havia conseguido voltar. E para quê? Para acabar ali, sentado numa esquina, invisível para o mundo. O estranho continuou, com a voz baixa e firme. É difícil, não é? Voltar. Ninguém sabe o que passamos, o que vimos. E às vezes parece que todos foram esquecidos. O peito do soldado apertou. Pela primeira vez em anos, alguém entendeu. Alguém mais sabia o vazio que ele sentia. Ele olhou para o estranho e uma lágrima escorreu por sua bochecha envelhecida. Eu não sei como continuar, sussurrou ele, com a voz embargada. Não sei mais o que fazer. O estranho colocou a mão em seu ombro. Você não está sozinha. Ele disse suavemente. Você nunca estará sozinha. Não enquanto eu estiver aqui. Você se lembra disso. As palavras atingiram o soldado como uma onda, quebrando o muro que ele havia construído ao seu redor. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez, apenas talvez, não tivesse sido esquecido, que alguém lá fora ainda se importasse. O soldado ficou sentado ali, com a mente a mil, as palavras do estranho ecoando em sua cabeça. Você não está sozinho. Você nunca estará sozinho, não enquanto eu estiver aqui. O calor da mão do estranho em seu ombro era um conforto, mas também um desafio. Por tanto tempo, ele estivera convencido de que fora completamente esquecido, rejeitado por todos, seus amigos, seus camaradas, até mesmo pelo país que um dia servira com orgulho. E, no entanto, ali estava aquele homem, falando com ele com uma familiaridade, uma conexão que parecia quase impossível. O estranho pareceu notar a confusão e a hesitação do soldado, e por um longo momento nenhum dos dois falou. O vento aumentou, farfalhando as folhas das árvores próximas, mas os dois homens permaneceram imóveis. Finalmente, o estranho respirou fundo, seus olhos se encontrando com os do soldado. Havia uma intensidade silenciosa em seu olhar agora, uma solenidade que revelava uma experiência compartilhada, memórias das quais nenhum dos dois conseguira escapar. Eu deveria ter te contado antes, disse o estranho, com a voz baixa, mas carregada de algo que o soldado não conseguia identificar. Eu não era um soldado qualquer, sabe? Eu estava na sua unidade. O soldado piscou com o coração disparado. O quê? Sua unidade, repetiu ele, com a voz carregada de descrença.
O estranho assentiu lentamente. Você não me reconhece, né? Perguntou ele, com um sorrisinho quase triste no canto dos lábios. Acho que já faz um tempão. Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo forças para continuar. Eu estava com você no Afeganistão. Servimos juntos. O soldado sentiu um aperto no peito. Eu não entendo. Ele gaguejou, sua voz quase um sussurro. Como você pôde? Você não se parece com ninguém. O estranho enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma foto pequena e gasta, com os dedos tremendo levemente enquanto a segurava. O soldado a pegou hesitantemente, seus olhos examinando a imagem desbotada. A foto era de um grupo de homens, jovens e cheios de vida, todos vestindo o mesmo uniforme militar, parados juntos em frente a um prédio devastado pela guerra. E então, seus olhos pousaram em um homem em particular, o homem parado ao seu lado, sorrindo. Naquela foto, que parecia ter sido tirada há uma eternidade, era o estranho. O mesmo homem que estivera sentado ao lado dele momentos antes, agora parado ali na foto, com o rosto mais jovem, mais despreocupado. A respiração do soldado ficou presa na garganta. Ele não conseguia falar. Sua mente disparava, inundada, de lembranças de refeições compartilhadas, risadas compartilhadas e incontáveis noites passadas nas trincheiras. Este homem estivera ao seu lado o tempo todo, nos momentos mais difíceis de sua vida, e, no entanto, ele nunca sequer sabia o próprio nome. A culpa o invadiu, sufocando-o. Como pôde ter esquecido aquele homem? Como pôde tê-lo deixado para trás? O estranho, vendo a dor nos olhos do soldado, falou novamente com a voz mais suave agora, mais compreensiva. Éramos irmãos, você e eu, cuidávamos um do outro, não é? Mas depois de tudo, bem, é fácil esquecer aqueles que sobreviveram. Eu não estava muito melhor do que você, sabia? Depois que tudo acabou, eu também me perdi. O soldado engoliu em seco, o nó na garganta quase insuportável. Eu deveria ter me lembrado de você, sussurrou ele, com a voz embargada. Deixei tantos para trás. E agora olhe para mim. Eu não sou nada. Os olhos do estranho se suavizaram. Você não é nada, disse ele gentilmente. Você está vivo. E você está aqui agora. Isso é mais do que a maioria de nós consegue dizer. Você não acha que isso conta para alguma coisa? O soldado fechou os olhos, sentindo o peso do passado pesar sobre ele. Lembranças inundaram os rostos de seus companheiros, suas vozes o chamando do passado, as coisas que haviam suportado juntos. A culpa o corroía. Ele fora quem sobrevivera. Ele fora quem conseguira voltar. Mas a que custo? Quantos haviam caído ao seu lado? Quantos jamais haviam conseguido escapar? As palavras do estranho romperam a névoa de tristeza que o consumia. Há tanto tempo. Não tem problema sofrer, disse o estranho suavemente, como se sentisse a turbulência interior. Mas você não precisa mais passar por isso sozinha. Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Pela primeira vez em anos, o soldado sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não era muita, mas o suficiente para fazer seu peito doer com a possibilidade de um futuro. Ele não estava sozinho. Não mais. O estranho se levantou lentamente, sem tirar os olhos do rosto do soldado. Ele estendeu a mão e a ofereceu mais uma vez. Venha comigo, disse ele baixinho. Você não precisa continuar vivendo assim. Eu tenho um lugar, uma casa pequena, nada chique, mas é minha. Pode ficar aí. Podemos resolver as coisas juntos. Um dia de cada vez. O soldado hesitou, com os olhos cheios de dúvida. O peso de anos de solidão, culpa e sobrevivência o oprimia, fazendo com que a ideia de mudança parecesse quase impossível. Ele estava à deriva há tanto tempo,
perdido nas consequências da guerra, e a ideia de um novo começo parecia um sonho distante, um sonho que ele não acreditava estar ao seu alcance. Mas havia algo nos olhos do estranho, algo real e genuíno, que fez o soldado sentir como se talvez, apenas talvez, pudesse dar o primeiro passo. Ele estava tão acostumado a sobreviver sozinho, a suportar sem pedir ajuda. Mas a oferta do estranho não era por caridade. Tratava-se de fraternidade, de lhe oferecer uma segunda chance na vida. O soldado finalmente assentiu, uma única lágrima escorrendo pela bochecha. Eu irei, disse ele suavemente, com a voz embargada, pelo peso da decisão. Ruth, observando da janela do restaurante, sorriu para si mesma. Ela havia testemunhado toda a conversa, sentindo uma onda de alívio e esperança invadi-la. O homem que estivera sentado do lado de fora do seu restaurante por tanto tempo finalmente estava seguindo em frente, deixando as sombras do seu passado para trás. Enquanto o soldado caminhava ao lado do estranho pela rua tranquila, o peso que carregara por tanto tempo pareceu um pouco mais leve. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o despertar de algo novo, um senso de propósito, de pertencimento. O mundo não o havia esquecido, afinal, e talvez, apenas talvez, ainda fosse possível encontrar esperança, mesmo nos lugares mais sombrios. Se você gostou desta história e se emocionou com a jornada do soldado, adoraríamos que você fizesse parte da nossa comunidade. Reserve um momento para curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário para nos contar o que achou. E seu apoio nos ajuda a criar mais histórias emocionantes que inspiram e elevam a fé. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade. E lembre-se, às vezes um pouco de gentileza pode mudar tudo.